Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da gente utilizar com mais frequência os nossos olhos da fé. Eu vou aguardar alguns minutos para que outras pessoas possam estar compartilhando desse breve momento. Eu tenho tentado falar menos, né? Usar mais os dois olhos do que essa boca, por isso que a gente tem dois olhos e uma boca só, né? A gente deveria ver mais e falar menos, ouvir mais e falar menos, né? Ou que a nossa fala também realmente transformasse e expressasse realmente aquilo que tem propósito para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas. Boa noite, professor Carlos Lindomar, um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos aguardar alguns minutinhos. Bem, para quem não me conhece, eu sou Vigliane Golart Botelho, eu sou uma mulher multipotencial. E desde o ano passado eu comecei com esse empreendimento digital. Então eu estou aprendendo a transmitir pelas redes sociais as coisas que eu acredito. Então todos nós deveríamos ter consciência pelo autoconhecimento de qual missão que a gente veio aqui na Terra. E nessa minha multipotencialidade, eu me vejo muitas vezes envolvido com propósitos que envolvam mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres independentes, mulheres que são chefes de família, mulheres que cuidam do próximo. E eu tenho tido a ajuda de muitas pessoas. E tudo é um processo. Então nessa caminhada eu posso dizer que há quase um ano eu já venho me familiarizando com os termos tecnológicos, eu venho aprendendo a migrar para o digital, porque é um processo, e para isso tem que ter constância. E aí eu digo para vocês o seguinte, gente, hoje mais do que nunca, tá? E principalmente depois que eu me tornei terapeuta, eu vejo a necessidade da gente buscar a todo momento o nosso equilíbrio. Porque antigamente eu era uma pessoa muito impulsiva, até como defesa. Por representar tantas pessoas, eu tomava frente de muitas coisas. E eu já falei isso anteriormente. E coisas e situações que às vezes não tinham nada a ver comigo. Às vezes as pessoas não pediam essa ajuda e eu, por me sentir mais qualificada, eu tomava frente. Então até para a gente querer ajudar, a gente precisa saber se as pessoas querem ser ajudadas. Porque depois, se você vai representando e não foi convidada, depois você não tem que reclamar, né? Se as pessoas não te dão o retorno esperado. Então a gente tem que aprender a economizar energia, a sermos seletivos. E a fala de hoje é aprender a olhar com os olhos da fé. Porque quando nós estamos em um estágio que nós estamos desequilibrados, frente a questões rotineiras ou frente a impasses que a gente se depara, muitas vezes exatamente pelo próprio desequilíbrio que a gente se encontra naquele momento, o problema parece muito maior. Às vezes, nessa impulsividade, a gente não consegue ver as coisas como realmente são. E assim, nesse propósito divino, que é o milagre da nossa vida, mais do que nunca, a gente tem que compreender que não são nossas vontades, não são nossos desejos, não é o nosso ego, né? É o propósito divino. A gente veio aqui com uma missão. Então, se as dificuldades elas surgem,
elas surgem para nos lapidar na nossa evolução. Se nós estamos aqui numa missão, num propósito evolutivo, né, para expiação dos nossos pecados, porque eu acredito nisso. E no trajeto existem pedras, as pedras já existem. Então, assim, é como você se depara frente àquela pedra. A gente precisa pegar essas pedras, gente, e transformar em degraus. A gente precisa tirar o foco do problema, tá? Lembrando de novo que o mundo é dual, então se tem um problema, tem a solução, se tem a dificuldade, tem a facilidade. Sempre tá buscando mesclar de um lado para o outro, para você achar o seu equilíbrio. E esse processo é dinâmico. Então, assim, na verdade, se fica tudo equilibrado, fica parado. Então, na vida tem que ter esse movimento. Então, quando a gente compreende que não é nossa vontade, tá? Mas é a fé que Deus pôs para nós, aquela provação, aquele desafio, que às vezes você não compreende, mas lá na frente vai ter a resposta. Apenas confie. Então, o desafio, né, dessa fala dos olhos da fé é exatamente para que a gente possa, no momento de adversidade, tentar acalmar, tá? Eu sei que isso é difícil, principalmente para pessoas como eu era muito mais, e muitos de vocês são pessoas ansiosas, pessoas às vezes que se apavoram porque podem contar com poucas pessoas, ou porque não se deparam com tantas injustiças nesse mundo, ou que às vezes vem tanta mentira, tanta diversidade, e você às vezes se pergunta, mas isso era para mim? Por que aconteceu comigo? Por que eu estou fazendo algumas coisas e eu estou atraindo isso de ruim? Então a gente atrai, se a gente está emanando, se está chegando para nós uma dificuldade, é porque você também está atraindo. Então a gente tem que também exercitar o otimismo, a proatividade, esse caminhar fluido, a calma, para você naquele momento você pedir sabedoria para Deus e aguardar, não deixar que um ato impensado no momento de angústia, no momento de apavoramento estrague a sua vida, porque são pequenos segundos assim, que às vezes põem uma dificuldade ainda maior. Então que nesses momentos de adversidade que a gente consiga respirar, que a gente consiga ter confiança em Deus, que a gente consiga ter fé, os olhos da fé, para entregar o sacrifício do esforço da provação para Deus. E sabe, gente, eu vou confessar para vocês que assim, tem hora que não é fácil, tem hora que não é fácil, mas depois esse difícil também se torna fácil ali na frente, quando a gente passa esse deserto, porque aí você olha depois de 1 mês, de 2 meses, que você saiu daquela bolha, né, daquela tempestade, e você olha para trás e você ri, porque você viu que você venceu. Você tem a certeza, né, que você é uma pessoa abençoada, porque você passou por aquilo. Você saiu às vezes machucado, mas você saiu com um aprendizado imenso. E aí você olha para o céu e você agradece. Você agradece, sabe? Porque às vezes a situação que você se encontra hoje, a pessoa que você se tornou hoje, tantas pessoas que nessa pandemia se despertaram para tantas outras coisas, ou que perderam tantas coisas, ou tantos bens materiais, né? E esses bens materiais não significaram nada frente a perder uma família, frente a perder tanta coisa de mais valor. Dinheiro, gente, dinheiro a gente perde, sabe? E a gente ganha depois. Então, em qualquer situação, quando a gente se perde, o mais valoroso é a gente se encontrar. É a gente encontrar a nossa missão.
É a gente encontrar com esses olhos da fé as pessoas que realmente eram importantes estar do nosso lado. E aí é seletivo, sabe, gente? A vida ela é muito interessante para quem está disposto a olhar, sabe? Olhar para a vida e agradecer a saúde, agradecer a família, agradecer a Deus. Então, assim, nesses olhos da fé, quando você olha a vida com os olhos da fé, toda provação, ela te gera esperança, porque você não se vê sozinho. Tem aquela passagem das pegadas na areia, né? E todas as vezes que eu leio ou me deparo, que chega para mim, né? Que às vezes eu nem procuro, mas de repente vem a mensagem e cai na minha mão. E eu me vejo a todo momento, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa que rezo da hora que eu levanto, a hora que eu deito, na hora que eu entro no meu serviço, na hora que eu saio do meu serviço. Então eu estou em constante oração. E mesmo assim, né, sendo tão abençoada, eu falo, graças a Deus, porque eu tenho os olhos da fé. Eu entendo que essa provação veio. E eu entendo que se veio é porque é para mim. Se veio é porque faz parte do meu processo evolutivo. Então a mensagem de hoje, gente, é para dizer que você tenha esperança, que você tenha fé, que mesmo que um problema surja, tá? Como já dizia Chico Xavier, né? O bem passa, o mal passa também. Então é só esperar. Esperar, mas esperar em ação, sabe? Porque vem do verbo, né, esperançar, né? Então, assim, não é esperar parado, não é esperar lamuriando, não é esperar com ingratidão, ou questionando ou se vitimando. Mas, pelo contrário, é seguir às vezes num ritmo mais lento porque você está ferido. É ter chance de seguir também falando o seguinte, até aqui eu dou conta, agora eu vou regredir, eu vou parar um pouquinho, vou mais lento ou vou permitir uma ajuda, porque às vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Mas não pare, sabe? Não largue da confiança no nosso Criador, porque Jesus nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixa. Se tem alguém ingrato nessa história toda, gente, somos nós humanos, porque o Criador está ali. Ele está só esperando um chamado seu. E quando você tem esses olhos da fé, quando nós temos esses olhos da fé, e que você entende a sua missão, e que você entende que tudo que veio, porque nós atraímos o bom e o ruim, mas que você entende que se você está atraindo muito ruim, você precisa se libertar dessa dor, desse trauma e evoluir e crescer. E se você também está colhendo tanta prosperidade, tanta abundância, que você já é uma pessoa mais iluminada, uma pessoa mais articulada e que você é missionário nesse mundo, em que você pode sim mostrar o caminho das pedras para as pessoas, para que cada um caminhe por si mesmo, porque a gente também não pode viver a vida das outras pessoas. Mas eu quero fortalecer dizendo o seguinte, se permitam a usar mais os seus olhos da fé, porque associado aos olhos da fé tem esperança. Associada aos olhos da fé vem a gratidão em Deus. Associada aos olhos da fé, a adversidade, ela é mais passageira. Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, que ao longo da minha vida, eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil. Eu sou uma pessoa que algumas outras pessoas olham e falam, como é que essa mulher dá conta? E eu respondo, com muita felicidade, dou conta porque eu sou filha abençoada de Deus.
Eu dou conta porque mesmo eu sendo tão que era mais, né, impulsiva e que eu venho nesse autoconhecimento, eu tenho visto que a minha missão aqui é muito grande. E que no momento mesmo de adversidade, às vezes quando você está apavorado, você não, no primeiro momento você não vê a solução, porque você está anestesiado pela surpresa, pela dor, pela maldade das pessoas, porque o ser humano, a maioria do ser humano, eles estão em processo evolutivo e existem muita energia ruim nesse mundo. Então é por isso que a gente tem que escolher os ambientes, a gente tem que escolher as pessoas para relacionar, a gente tem que focar na nossa missão, a gente precisa economizar energia e voltar essa energia para o bem. Então a gente tem que alimentar o bem, alimente o que você tem de melhor. Perceba hoje quais são as suas maiores qualidades. Então, o que tem de ruim em você, porque todos nós temos coisas ruins, tente aprimorar, sabe? Se você tem um defeito, e esse defeito é tão evidente em você que as pessoas falam, elas te sinalizam, olha essa coisa boa, isso é amigo, tá? O amigo te sinaliza qual é o seu defeito, você coloca a mão na consciência e fala, nossa senhora, então isso aqui eu preciso melhorar mais rápido. Mas se os amigos também, né, te falam as suas qualidades, potencialize, então potencialize as suas qualidades. Trabalhe e lapide os seus defeitos. Entenda que todas as provações, elas vêm para você com um propósito. Então não ignore. Quanto mais você ignora o problema, mais esse problema aumenta. Não adianta fingir que não existe. Existe. Então, você precisa encarar, mas você precisa também compreender que talvez naquele momento que chegou, você não está devidamente preparado. Então, por favor, não tomem decisões precipitadas que vocês possam se arrepender depois. Afaste um pouquinho do problema. Dá uma primeira olhada que vocês vão assustar. Depois vocês vão dar uma segunda olhada para identificar mesmo o problema. Depois vocês vão dar uma terceira olhada para certificar se aquele problemão inteirão é seu. Ou se você vai falar, ó, desse problemão aqui, essa partezinha aqui me compete, mas esse aqui ó, é pro tal fulano. Então assim, devolve para a pessoa que não é seu. E assuma, sabe, esse desafio da vida, com os olhos da fé. E de novo eu falo com muita alegria, gente, nenhum problema precisa ser um problema definitivo. Escolha realmente esse problema para te tornar uma pessoa melhor. Escolha esse problema como um início, uma oportunidade de uma nova vida. E não como uma coisa que vai acabar com a sua vida. Não permita que momentos de desafio, de extrema dor, te apaguem o brilho, que te deem angústia a ponto de querer acabar com a sua vida. Se tiver uma situação dessa, gente, peçam ajuda, peçam socorro. Agora, se você olhou, se você entendeu que aquilo é para você como oportunidade evolutiva, como oportunidade para a sua jornada terrena, porque nós não somos só isso aqui, tá? Dentro dessa Vigliane aqui tem outras vidas. Eu sou uma mistura de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos mundos. E eu tô aqui de passagem. Então que a gente consiga mesmo, pelos olhos da fé, entender os recados da vida. E que, de posse dessa fé, desse olhar divino, dessa chama do Espírito Santo que existe em cada um de nós, que a gente possa, sabe, depois que tiver utilizando os olhos da fé, depois que tirou aquela imagem limitada, apavorada do primeiro olhar, do olhar camuflado, porque as coisas de repente não são como chegam para nós.
Quando a gente usa a inteligência emocional e quando a gente olha para o problema, depois de um tempo, com os olhos da fé, e nesse intervalo, você foi se autoconhecendo, você foi destrinchando o problema, você foi focando o problema para as soluções efetivas, o resultado vem. O resultado vem, como eu falei anteriormente, para o seu autoconhecimento, o resultado vem para o seu espírito, o resultado vem para a mudança da sua vida, do seu meio, do seu mundo. Então, gratidão, gente. Gratidão. Eu estou muito feliz, sabe? Porque frente a inúmeros problemas que eu me deparo diariamente, eu tiro o chapéu para mim, por ser essa mulher proativa, por ser essa mulher determinada, por eu ser tão abençoada por anjos que surgem na minha vida. E eles são providenciais. E na minha intenção, com os meus olhos da fé, por esse arcanjo, sabe, que vem associando ao meu redor, que é providencial, a coisa vai fluindo, a solução vai chegando e eu vou vencendo. E é isso que eu desejo para todos nós, sabe, que a gente vença na fé, que a gente vença na sororidade, né, mulheres, que a gente vença na solidariedade, que a gente vença na paz mundial. E as atitudes de paz, gente, elas começam conosco, do autocuidado, de gratidão, de esperança. E é isso que eu tenho para contribuir hoje com vocês. A minha experiência da segunda-feira, em que mais uma vez eu olhei com os olhos da fé e que um dos problemas que há 2 meses atrás, hoje me faz rir. Hoje o problema virou trampolim, eu já estou mais lá na frente. Mais lá na frente eu já estou me sentindo uma pessoa melhor. Eu já estou me sentindo uma pessoa capaz. E é essa a minha missão. A minha missão é ser uma pessoa do bem nesse mundo. A minha missão é falar com as mulheres que nós não estamos sozinhas. É dizer que as oportunidades de trabalho, gente, elas não precisam só vir de uma maneira formal. Que quando a gente está disposto a trabalhar e a pensar no bem, as coisas acontecem. E é tão nítido isso, porque todo mundo aqui já viveu esse tipo de milagre diário. Quando você está precisando muito, de repente, do nada, surge. Mas na verdade não é do nada, entendeu? Isso estava sendo preparado lá atrás. Então, é Deus entregando para nós, naquele momento que a gente precisa, naquele instante. Eu quero desejar para vocês, então, hoje, né, que vocês exercitem esses olhos da fé, que vocês se permitam serem trocados pelo Senhor, que vocês alimentem esse Espírito, essa chama do Espírito Santo que existe em cada um de nós, certo? Não se desesperem, não esperem. Na verdade, vocês precisam caminhar, olhar com os olhos da fé, ter gratidão e viver a sua missão, tá bom? Um beijo, boa noite, até breve. Eu sempre tô aqui. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @ViglianeGoulartBotelho. Dentro de uma das minhas potencialidades, eu estou atuando há 1 ano como terapeuta de reprocessamento generativo, terapeuta de terapia quântica, eu estou trabalhando com alquimia. Então, assim, eu tenho um Instagram específico sobre a terapia de TRG. Então, tá @terapeuta_trg.vigliane. Lá tá bem focado sobre essa terapia que eu venho desenvolvendo do professor Jair Soares. Uma terapia de resultados, onde você trabalha os traumas
emocionais e psicossomáticos. Eu estou à disposição de vocês. Se permitam serem felizes, se permitam viver a vida que vocês merecem. Ser feliz é uma decisão, mas precisa de ação, tá? Boa noite, beijos, gente. Tchau.